Você acredita que Deus responde todas as suas orações? Tudo aquilo que você coloca diante de Deus, Deus traz resposta? Nós vamos ver uma direção que a palavra de Deus nos traz e nos ensina em Romanos, no capítulo 8, versículo 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, que, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede por nós. Então, existem coisas que nós precisamos aprender muito profundas nesses dois versículos a respeito desse relacionamento de oração, que é algo que a gente precisa nutrir. Bom, primeira coisa, a gente tem que entender que nós temos uma pessoa que nos auxilia nesse relacionamento, nesse processo de conhecer e ouvir a voz de Deus em oração. O Espírito Santo da verdade, ele é presente todas as vezes que você se dirigir ao Pai. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós somos fracos e Paulo diz que esse Espírito vem nos assistir na nossa fraqueza. Nós somos fracos, nós retrocedemos, nós às vezes ficamos incrédulos, inseguros, ansiosos, porque nós somos fracos. Ele vem nos assistir nessa nossa fraqueza. Oh, glória a Deus por isso. A segunda coisa é que nós não sabemos. Essa palavra diz aqui que nós não sabemos orar como convém, nós não conhecemos o futuro da nossa história, nós não sabemos o ponto final dela. Mas o Deus que nos criou sabe todas as coisas. E a terceira coisa que nós precisamos compreender nesse processo de relacionamento em oração é que algumas coisas que pedimos não trará glória para o Pai. E nós precisamos compreender que essa é uma condição de resposta. Tudo que pedirmos a Deus em nome de Jesus Cristo deve glorificar o Pai. Essa é uma condição de resposta. Então, o que o Espírito Santo vem fazer? Ele vem como uma sonda. A sonda é usada justamente para ir em lugares inacessíveis, não é verdade? Lugares escuros. O Espírito vem sondar o nosso coração. Ele sabe todas as intenções por trás dos nossos pedidos. O Espírito sabe se aquilo glorificará o Pai. E este é o trabalho do Espírito. Por isso que muitas coisas que nós pedimos e não recebemos, porque aquilo não trará glória para o Pai. E nós precisamos compreender que o Senhor nos chamou para um relacionamento bendito e um relacionamento onde Ele seja reconhecido em nós, através do que recebemos da parte dEle, né? Então, de que forma isso acontece? Quando nós o reconhecemos, quando nós o glorificamos. E o Espírito vem nos assistir nessa nossa condição, né? Nessa nossa condição de fraqueza, nessa nossa condição de ignorância daquilo que verdadeiramente é bom para nós. E esse é um trabalho bendito, maravilhoso que o Espírito faz. E é justamente nessa adequação é que ele vai apresentar a sua causa diante de Deus, segundo a vontade do próprio Deus. Então não existe essa chance de você dizer, Deus não ouve a minha oração. Como assim? Quando você se chega diante do Senhor, o Espírito está junto. O Espírito coloca a sua oração diante do Senhor. Agora o Espírito vai adequar essa oração. Porque se o Espírito faz isso, é impossível que Deus não ouça. Porque como Deus não vai ouvir a Ele próprio, o Espírito é Deus, o Espírito que habita em mim e você, Ele é o próprio Deus. E Ele tem esse papel. Na Trindade, o Espírito, né, tem essa responsabilidade diante do Senhor de nos ajudar, de nos auxiliar na nossa fraqueza, na nossa falta de entendimento, nas nossas mazelas de pedir situações que jamais vão glorificar o Pai. E quantas vezes a gente já recebeu coisas do Senhor
e que a gente nem lembrou de vir agradecer. E que essa reflexão possa trazer direção para o seu coração, no sentido de conforto. Por quê? Porque sempre Deus vai ouvir a sua oração. Agora, a forma como ele vai responder, a boa notícia é que esse mesmo Espírito que leva diante de Deus, ele está dentro de você para acalmar e aquietar o seu coração na certeza de que Deus ouve e de que tudo que Deus faz é bom e de que o Senhor trará o que é melhor. E quando vier as respostas do Senhor, você reconhecerá, porque afinal de contas, nós fomos comprados e chamados por Deus em Cristo para servi-lo. E muitas vezes as nossas orações acabam nos levando a criar um Deus para nos servir. Não, de maneira alguma. Nós nos chegamos diante do Autor da vida, o Criador dos céus e da terra, o dono da vida. E diante dele, nós precisamos nos reverenciar e compreender que há uma diferença e um diferencial quando nos achegamos. Nós somos filhos amados. E assim como uma mãe sabe interpretar o desejo de uma criança que ainda nem sabe falar, Deus também sabe interpretar os nossos desejos, Deus sabe interpretar o que precisamos de verdade, né? E é o Espírito que faz isso, é o Espírito que fala isso diante do trono da graça. E que o Senhor te abençoe, te fortaleça nessa caminhada de oração, que é a caminhada aonde você vai aprender a confiar, a descansar, e o Espírito trará paz no seu coração, na certeza de que tudo que Deus faz é bom e sempre vai cooperar para o bem daqueles que o amam. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus.